Boa tarde a todos, novamente aqui nesse domingo, nesse lindo domingo de junho, para mais um encontro fraterno. Que sejamos todos bem-vindos e que nós possamos mentalizar a imagem de Jesus e de Maria em nossos corações, abrindo nossas mentes, para que o aprendizado adentre de forma consistente e que nos traga reflexão e atitudes. Para iniciar, então, eu peço a Tarsila para fazer a prece, seguida da leitura pela Dora. Por favor, Tarsila. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor. Para sempre assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Tarsila. A Dora, então, vai dar prosseguimento à leitura do Palavra de Vida Eterna. Palavra de Vida Eterna, a lição é 127, chamamento divino. Disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos. Quem disse foi Jesus, está em Lucas, capítulo 14, versículo 21. Muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem, sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sobre fardos de remorsos e culpas, há quem se declare portador de graves defeitos, e há quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior são chamados à edificação da era nova. Isso porque, em Jesus, tudo é novo para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual se busca ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas apresentando deformidades e frustrações. No clima da boa nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. É um puxão na nossa orelha a respeito de que aqueles que ele mandou convidar, que estavam todos lá, aleijados, mancos, cegos, coxos, somos nós, no passado, que não tínhamos conhecimento nenhum, que éramos totalmente abrutalhados. E hoje,
com o Evangelho de Jesus, nós temos a capacidade, a possibilidade de nos instruir, de aprender, de crescer e de evoluir. E aqui ele fala que espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões. Então, hoje nós trabalhamos, é claro, é pouquinho ainda o que nós fazemos, mas não importa a quantidade, importa a qualidade. Aquilo que nós fazemos deve ser feito com muito amor e muito respeito aos ensinamentos de Jesus, às orientações que nós recebemos. Que cada dia nós possamos estar tendo mais clareza em nossa consciência, para que possamos dar o melhor de nós em cada trabalhinho que a gente faz, seja ele grande ou pequeno, porque de grão em grão a gente vai conseguindo se unir. A dona Carmen é o exemplo vivo disso, que olha quantos trabalhos imensos, lindos, que ela faz, que ela está no comando, e as abelhinhas, que somos todos nós, cada uma dá um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho do seu amor, da maneira que é capaz, e aí forma-se essa legião de amigos benevolentes, né, que estamos todos envolvidos. Esse trabalho de hoje, por exemplo, é um exemplo, nos traz tanta alegria poder estar aqui simplesmente elevando o pensamento a Jesus, a nossa Mãe Maria, ao nosso Santo Agostinho e todas as equipes, pedindo por nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que tanto necessitam. Isso é um trabalho pequenino, mas é um trabalho com amor. Então, o que ele fala é que hoje nós temos mais capacidade e que aqueles que querem podem fazer. O que você não pode é ficar ali na inércia, parado, sem fazer nada, de braço cruzado, só vendo a televisão, assistindo e vendo as derrotas que tem por aí, as provações e condenando governadores, condenando todo mundo que tem o poder da palavra, que está no comando do planeta, né? Cada país tem os seus comandantes, tem ministros e tudo mais, mas nós não podemos condenar, porque eles não estão fazendo, o problema não é nosso, a gente tem que fazer a nossa parte com amor, né? Então, o que eu entendi, peço auxílio dos universitários, porque em comentário eu sou um pouquinho fraca, mas estou falando com amor aquilo que eu entendi dessa lição de hoje. Obrigada, Dora, foi ótimo, poderosa. Você falou muito bem, viu? A palavra está aberta. É meu amor. Bem, então vou aproveitar essa deixa, já que ninguém ainda se ousou levantar a mãozinha. Essa lição, como todas do Emmanuel, né, vindo do versículo aí de Paulo, de Lucas, é lindíssimo, né? Porque nos faz remeter a uma única consciência nossa, né? A tua vontade é robusta junto a essa boa nova de Jesus? Você está buscando todo o tempo se encontrar com esse irmão maior de uma forma contínua, constante, diariamente na sua rotina de vida, né? Porque parece que a gente sempre está esperando o melhor momento para fazer a melhor coisa, né? E, na realidade, se a gente for analisar a vida de Jesus, ele não esperou o melhor momento. Ele fazia o que tinha que fazer no cotidiano dele, do dia a dia, né? Os apóstolos, da mesma forma, né? Eles viviam ali, na rotina do dia a dia, eles iam inserindo um novo conhecimento e adquirindo a palavra de Jesus dentro de seus corações, e espalhando essa palavra, né? Então, a gente não tem que esperar o melhor momento. Nós temos que esperar somente o amanhecer do dia para começar novamente o trabalho, né? De servir, de pôr em ação o que ele nos chama, a que ele nos chama, né? Na realidade, eu acho que quando a gente acorda pela manhã, né, e a gente dorme à noite, a gente morre, né? Nosso espírito vaga por aí na nossa sintonia, em relação à sintonia que a gente tem,
Mas quando a gente acorda de manhã, eu acho que o acordar já é um chamamento, para você se olhar e falar, e agora? O que eu farei hoje do meu dia? Né? Eu tenho trabalho para fazer profissionalmente, mas eu não posso agregar a este meu trabalho a boa nova de Cristo? Será que eu não posso, na minha rotina do dia a dia, acrescentar isso de uma forma muito verdadeira, muito humana, muito amorosa, para que meu dia seja rico de servir? Né? Então, eu acredito que cada um de nós tenha que ter essa vontade bem robusta dentro de si, para que no decorrer do nosso dia a gente não esqueça dessa consciência divina em nós. Tá? E eu vou passar a fala para o seu Josemar, que já está ali. Boa tarde a todos, na bênção de Deus. Emmanuel fecha muito bem o artigo aqui, né, a lição de hoje, que fala em renovação. Né? Nós temos que nos renovar interiormente, fazer uma lavagem interna mesmo, né, de sentimentos, de ações. Basta que sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda. Nós temos que aceitar os nossos erros e os corrigir. Né? Um espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Né? Essa é a chave de ouro que Emmanuel nos concita a estudar, a rever dia a dia no nossa vida cotidiana, no trabalho, no contato com quem não sequer conhecemos, para poder seguir ajudando, né? Seguir atender o chamado divino de Cristo, né? Servir na sua grande seara. Obrigado. Obrigada, Josemar. É isso aí, a gente ressignificar cada novo dia, tendo a meta, né, a boa nova de Cristo. Mais alguém levantou a mãozinha aí? Dona Carmen, acho que a senhora quer falar. Estou sentindo aqui. Eu estava aqui falando com os meninos. Não, você também está sentindo que nem eu senti a Arlete, foi? Entendi. Entendi. Não, tem uma frase de Emmanuel que eu gosto muito, né? Não é de Emmanuel, de André Luiz, num dos livros, acho que é no livro de Libertação, se eu não me engano, quando ele questiona, quando André Luiz questiona o Gúbio, é Libertação, sim. Quando ele questiona o Gúbio quanto à nossa inferioridade, né? E o Gúbio responde assim: André, não adianta retirar a sucata que perturba um ímã, quando o próprio ímã continua a atrair a sucata. Então, eu acho tão linda essa frase, porque a gente muitas vezes tem preguiça de fazer o bem, né? E a gente esquece que você começando a fazer o bem, um dia você vai ficar bom, né? Então, se você não começa a fazer o bem, começa a ter uma coisa que se chama preguiça. E a preguiça, ela te cola no chão, né? Porque você tem preguiça de caminhar para frente, você tem preguiça de entregar um sanduíche. Hoje de manhã eu estava falando com o Anselmo, né? Eles fazem lá um trabalho bem legal também na rua, sabe? Mas é especificamente no local, né? Então, os moradores de rua se juntam naquele shelter e lá eles podem distribuir os sanduíches. E ele dizia assim: mãe, eu já estou cansado porque eu levanto todo dia 4h30, né? Para poder entrar às 6 no serviço. E eu também, hoje e ontem, fizemos 400 sanduíches para a rua. Eu falei, pois é, meu filho, que coisa maravilhosa, né? Eu acho que o teu diabetes vai abaixando, a tua pressão vai abaixando, porque você deixou a preguiça de um lado, né? Graças a Deus que você ainda pode estar de pé fazendo tudo isso. Olha que coisa maravilhosa. E outra, eles fazem com a esposa dele e a Gabriela também, né?
Então, eu acho isso assim sensacional, porque eu falo, gente, é a família que está trabalhando, não é? E você tira essa mania da gente falar que qualquer coisa que acontece na nossa vida é encosto, né? Porque o encosto é a preguiça. É o encosto do sofá, o encosto da cadeira, né? Que é um encosto mesmo, porque não deixa a gente fazer as coisas que tem que ser feitas, né? Então, quando esse chamamento divino te bate na porta, você não pode virar as costas para ele, porque é o momento do teu chamamento para alguma tarefa que você deixou de fazer lá atrás em várias encarnações, né? Então, em algumas, várias encarnações, a gente deve ter tido essa coisa da preguiça, né? Ah, não, hoje eu tô cansado. Ah, não, hoje tá chovendo. E de repente hoje não tem chuva, não tem sol, não tem frio. Vamos trabalhar, gente, que o pessoal tem fome, né? Então, eu gosto muito também no mesmo livro, André Luiz, Gúbio fala para André Luiz que todos nós estamos na fase primária da evolução. Olha que coisa mais linda, gente. Quer dizer, se nós achamos que só porque a gente entrega sanduíche, ou faz um trabalho de rua, ou faz um trabalho tão bonito, né, quanto todo mundo está fazendo aí, colaborando com todo mundo para diminuir as dores, é porque nós perdemos as grandes oportunidades lá atrás, né? E em vez de fazer, a gente criticava. Né? Quantos de nós será que criticava, né, o trabalho dos outros? E hoje a gente, olha que coisa mais linda, gente. Hoje nós já estamos na fase primária da evolução. Não é sensacional isso? Quer dizer, já estamos na fase primária. Quer dizer, já ultrapassamos aquelas barreiras horrorosas lá de trás, né? E já estamos olhando para o outro como lembranças da nossa época de coxo, de cego, aleijado de sentimento. E quantos de nós ainda somos um pouco de cada coisa, né? Então, é isso que a lição nos traz, esse chamamento divino, maravilhoso, para a gente ter consciência de como nós já estamos melhores. E o nosso caminhar é para que fiquemos melhores ainda, para fazer as coisas um pouquinho melhores do que nós estamos fazendo. E para a gente poder aproveitar essa grande oportunidade que Deus nos deu, né, de estarmos aqui na Terra. E é isso. E chega, já falei demais, né? Obrigada, dona Carmen. A Rosinha. Vamos, Rosa. Oi, boa tarde, pessoal. Boa Nós tarde. estava falando, né? E eu me lembrei eu sempre de manhã escuto o pessoal aqui de Fortaleza, né? Que são as irmãs católicas, né? De madrugada. E ela falou semana passada sobre o trabalho. Então ela estava, assim, ponderando sobre o trabalho, dizendo assim, poxa, às vezes você faz o trabalho seu trabalho corriqueiro, doméstico, ou o trabalho que é o seu ganha-pão, e às vezes você faz assim, com um pouquinho de mau gosto, ou se lamentando, não ser uma coisa talvez tão reconhecida, ou tão, que te desse algum tipo de troca maior em relação a isso, né? E ela falou que elas lá no mosteiro, elas sempre, quando estão em atividade, né, o tempo todo, na verdade, que elas ficam em adoração há 24 horas, né? Ela sempre fala que elas têm que responder assim: o que você está fazendo, irmã? A resposta padrão, você não vai dizer, eu estou cozinhando, eu estou tirando folhas, eu estou orando, eu estou lavando roupa, né? Elas falam assim, eu estou amando, né? É uma resposta que elas costumam dar para si e para as outras, né? Aí essa irmã estava fazendo um texto que ela ia fazer a pregação, né? Então ela estava bem entretida no Google, procurando assim as palavras para poder fazer o argumento dela, né? Aí a Madre Superiora passou. O que você está fazendo, irmã? Ela começou a falar, não, eu estou aqui procurando o texto para falar que eu vou fazer a minha pregação. Ela falou como a gente falaria normalmente, né? Ela depois falou, não, irmã, desculpe, eu estou amando. Eu achei interessante quando ela fala assim, porque quando você faz uma coisa com muita boa intenção, com muita verdade, com muita boa vontade,
você está amando ao próximo. Na hora que você faz uma comida da sua família, que você prepara a marmita do seu esposo, que você prepara a roupa do seu esposo, dos seus filhos, ou que você varre a casa, deixa tudo limpinha, você pode achar, ninguém reconheceu, mas você está colocando o seu amor ali. Quando você vende um produto, você vende uma comida, que dá para colocar afeto bastante, né? Quando você vende uma comida, as pessoas falam, que gostoso, que bom. Aí você ganha seu ganha-pão, honestamente, mas sabe que ali tinha mais do que arroz, feijão, tinha o seu amor, tinha o seu cuidado no preparo do cozimento, né? Então ela falou sobre isso, a gente colocar sempre o amor na nossa coisa corriqueira. Porque a gente se acha às vezes tão sem tempo, sem condição, sem conteúdo, sem predicado para ajudar o próximo, mas a gente ajuda. Quando a gente pega, tem um rapaz que vende coco aqui na Beira-Mar, ele vende coco e tem bicicleta, é o seu Júnior. Então, toda vez que você passa por ele, e tá um sol danado aqui. Seu Júnior, tudo bom? Ele, maravilhoso, tá tudo bem. Dá gosto comprar coco com o seu Júnior, porque toda vez ele só tem uma palavra boa para te dizer. Ele nunca vai reclamar, assim, que ele não tem carro, que ele tem bicicleta, que ele é um ambulante, mas ele tá sempre feliz. Ele fala assim, tá tudo bem, graças a Deus. Então, é o que eu quero dizer. Então, ninguém é tão pobre que não possa dar um pouco de si. Ninguém é tão imperfeito que não possa ser instrumento de Deus, sabe? Mesmo na sua imperfeição, na sua pobreza, na sua talvez falta de conhecimento, de visão, todos podem fazer, às vezes sem saber. Mas qual que é para mim a mola principal? É você ter boa vontade com o próximo, que implica em tolerância, em compreensão, em sorrir. Aquilo que eu falo, sorrir que eles te sorriem de volta, sabe? Isso aqui eu sempre falo que acontece. Então, eu acho que a gente tem que sempre cultivar essa boa vontade em todas as pessoas, no grande e no pouco, no muito, no corriqueiro, em todos os momentos que a gente puder. E a gente vê que começa a cultivar e vira um hábito, né? Então, de tanto você fazer, aquele hábito fica já na sua vida e fica já automático, e já fica para sempre, se Deus quiser. Era isso. Obrigada. Vira um vício, né, Rosa? É um vício do bem. Valeu, Rosinha, muito lindo a resposta das irmãs, né? Porque a gente sabe que as irmãs de qualquer irmandade que seja, elas trabalham continuamente mesmo, né? É o tempo todo, quando não estão no trabalho do dia a dia, elas têm oração, em prece, né? É um trabalho que não para, né? Adorei, viu, Rosa? A resposta dela. Já achei que é de muita sabedoria, né? Exercitando, fazendo todo e qualquer ato com toda essa dedicação, essa boa vontade, né? Muito 10. Obrigada, Rosita. Quem mais tem algo a dizer aí, gente? Tá todo mundo quietinho. A Cris ali, aguardar ali quietinho. O Robert. Vamos, Robert. Sem imagem, tá, gente? Falha na câmera, tá? Acho que assim, falaram tudo, né? Mas eu estava vendo aqui um versículo, né? Que é de Lucas, né? Em que ele diz assim: disse ao servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Me chamou a atenção esse depressa, né? O depressa dai a oportunidade hoje, né? Às vezes, nós, como espíritas, conhecedores da eternidade do espírito e da vida futura, muitas vezes a gente diz assim, mas eu tenho a próxima encarnação para resolver isso, né? Não é verdade? Na próxima encarnação eu resolvo, né? E como disse a dona Carmen, né? A gente não pode e não deve ter a preguiça, né? Nós fomos os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos de vidas passadas. Mas se a gente for olhar ainda com muita calma, com muita tranquilidade, com muita isenção de culpa, quantas vezes no nosso dia a dia nós ainda somos pobres, mancos, aleijados e cegos.
né? Porque o erro, a inércia, ela ainda faz parte do nosso espírito humano para aprender, né? A gente só aprende errando. A gente só aprende se autocorrigindo. É a corrigenda que é colocada no texto, né? E aí, quando a Dora fala dos trabalhos que são feitos, né? É muito bonito a gente perceber que, muitas vezes, esses trabalhos, eles não necessitam ser grandiosos, né? Como disse uma vez a dona Carmen, é a garrafinha de água, é o pedaço de pão, é você acolher o outro e não julgar, não criticar, né? É você receber o outro junto de ti, né? É a caridade material da doação e a caridade moral da virtude, do amor, do acolhimento. E aí eu pergunto a todos nós, né? Vocês já se pegaram refletindo sobre o bem que vocês fizeram? Mas aquele bem que vocês fizeram e vocês não desejaram nada em troca, vocês olham para trás e vocês dizem assim, simplesmente eu fiz. São essas pequenas migalhas de luz, essas pequenas migalhas de ação, que a gente pode dizer que é como a Rosa fala, que nós estamos amando. E são essas migalhas que nós ainda estamos aprendendo a fazer, que são os grandes tesouros que os ladrões não querem roubar, que a ferrugem não vai corroer e que as traças não vão incidir. Porque são riquezas ricamente simples que nós carregaremos do hoje, que é o nosso momento presente, das pequenas ações para as vidas futuras. Então, aqueles que nós vemos hoje fazendo belas ações, e aí você se pergunta assim, nossa, mas como essas pessoas elas conseguem fazer isso? Elas conseguem dar tanto do seu tempo pelo próximo. É porque essas pessoas elas aprenderam, vida após vida, a doar um pouquinho de si. Todos nós já fomos cegos e alguém nos doou luz para os olhos. Todos nós já fomos mancos e alguém nos amparou e nos levantou para prosseguir a caminhada. Todos nós já fomos desvalidos, sujos, esfarrapados, mas sempre houve alguém que se aproximou de nós e nos ofertou uma muda de roupa, um banho. Sempre, em algum momento passado, nós fomos sedentos de água e alguém nos trouxe uma vasilha para saciar nossa sede. Quantas vezes nós só tínhamos o pão, quiçá nem isso, e alguém nos ofertou um pouco de alimento. E é por isso que hoje nós valorizamos esses trabalhos, porque nós já sofremos a privação física, moral e emocional de tudo isso. E somos convidados depressa pelo Pai para que nós possamos, na encarnação presente, auxiliar desta forma. Às vezes, não é da maneira como a gente imaginava que nós íamos auxiliar, mas é a maneira possível
que nós temos de auxiliar. O nosso melhor e o nosso possível. E aí, aquela coxa, né, dona Carmen? Aquela coxa que a espiritualidade, ela vai fazendo, unindo, moldando, faz com que nós nos encontremos aqui, num domingo à tarde, procurando ser o melhor de nós, nesse momento encarnatório. Porque é esse momento que agora para nós vale a pena. Esse é o momento mais importante das nossas vidas, nas nossas pequenas ações, nos nossos amparos, nos nossos quereres de bem, nos nossos amores pelos próximos e nas nossas orações, tantas vezes silenciosas. E quantos de nós, sem saber o que fazer, no momento de dificuldade, não orou em silêncio e chorou, sem ninguém saber. Mas essa lágrima, essa prece silenciosa, foi amparada pela espiritualidade, que nos une através do pensamento, do coração e do espírito, como servidores do Pai Maior, que acredita em nós. E se Ele acredita em nós, apesar de nossos erros e de nossas mazelas, por que é que nós não vamos acreditar em nós mesmos? Prossigamos, para que mais à frente nós possamos ser aqueles que são convidados pelo Pai, e o Pai dizer a nós: vai, atravessa as cidades, atravessa os campos, atravessa os mares, atravessa os momentos difíceis, vai onde estão as guerras, vai onde estão os pobres, e traze cada um deles até mim. Pois a evolução do espírito encarnado humano hoje é evoluir até a condição de espírito puro. E na condição de espírito puro continuaremos a trabalhar, trabalhar e trabalhar. Foi o que provavelmente Deus disse a Jesus Cristo: vai, esclarece, orienta e cura. Dai a verdade àqueles que estão lá. É isso. A paz do Cristo com todos. Muito lindo, Robert. Que assim seja, né? Assim seja. Gente, quem mais quer fazer algum comentário sobre esse chamamento divino? Bem, se todos não têm mais pontuações, né, diante dessa lição, acho que está todo mundo meio reflexivo aí. De qualquer forma, o próprio título já diz, né, quanto podemos responder ao chamado de Jesus, né, o quanto a gente posterga de fazer o que precisa ser feito, por conta de todos os entraves que a gente mesmo coloca, nessa inércia que a gente quer ficar, né. Se eu estou aqui no conforto do meu sofá, eu quero continuar no conforto do meu sofá, né? Eu não quero ter que pensar. Então, eu acho que o chamamento divino nos traz muito essa reflexão. Se eu estou aqui neste momento com vocês, nesse planeta Terra, vivíssima nesse meu corpo, nessa minha veste carnal, é que eu tenho tarefas a cumprir para a minha evolução espiritual, né? Que a gente possa respeitar a nossa veste, mas que a gente não se esqueça da parte espiritual, né? E aqui estamos para a evolução espiritual. E esse chamamento divino é justamente para nos lembrar, nos alertar desse lado imaterial,
espiritual, que é a nossa essência. Então, que possamos, cada um de nós, quando acordar de manhã, fazer essa pergunta, né? Eu estou respondendo ao chamamento de Cristo, de Jesus, do Pai, eu estou sobre os grilhões da matéria, eu estou sobre a leveza do encontro na busca de Jesus e de fazer o que precisa ser feito, porque o bem dá muito trabalho, né? Fazer o bem dá trabalho, primeiramente dentro de nós mesmos, né? Para a gente limpando os nossos pensamentos, limpando os nossos recantos aqui, cheios de teinhas de aranha, que às vezes a gente não quer limpar, né? Então, eu acho que esse chamamento começa inicialmente dentro de nós mesmos. E à medida que a gente consegue começar essa limpeza interior, é que a gente realmente vislumbra essa luz que vai adentrando nesse nosso cantinho aqui, das nossas sombras, né? E nos fazendo sentir a leveza que é estar com Jesus. E o trabalho junto a Jesus, ele é leve, porque a gente usa de todo o amor que a gente tem. E quando a gente ama, parece que não tem peso, né? Parece que é uma alegria servir e fazer, e fazer, e fazer continuamente. Então, que a gente abrace esse chamamento de Jesus, né? De uma forma assim, muito amorosa, muito consciente e muito disciplinada conosco mesmo. Tá bom, gente? Eu acho, dona Carmen, se ninguém mais tem algo a tecer sobre esse belíssima lição do Emmanuel, talvez possamos continuar com o livro dos Espíritos, né? Muito bom, que é uma pergunta bem longa, né? Vai Bem dar para longuinha. bastante reflexão, né? Isso mesmo. E fala, como para variar um pouco, né? Fala exatamente sobre a lição que foi lida do Palavra de Vida Eterna, né? É o chamamento. E vamos lá, a 148, Livro dos Espíritos. A pergunta é: não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? E eles respondem: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora, mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas, porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação, e a ela se agarrarão ansiosamente. Vamos ver o que Kardec coloca. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais do que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Estudaram o mecanismo da vida apenas no funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se, muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais perceberam além desse fio. Procuraram descobrir o que restava, e como não encontraram mais do que a matéria inerte, não viram a alma escapar-se e nem puderam pegá-la. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, após a morte, o pensamento se reduz ao nada. Triste consequência, se assim fosse. Porque então o bem e o mal não teriam sentido. O homem estaria certo, porque é ao não pensar senão em si mesmo, é ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Felizmente,
Essas ideias estão longe de serem generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque em parte alguma foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essa base traria em si mesma os germes da dissolução, e os membros se despedaçariam entre si como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Tem horror ao nada. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. E quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Gente, eu vou dar só uma paradinha aqui. A gente muitas vezes conversa com pessoas que vêm procurar a doutrina para amenizar o seu luto, né? O luto de perdas. E a gente perde coisas, além da parte financeira, a gente perde coisas, a gente perde saúde, a gente perde a flexibilidade da nossa pele, a gente perde a visão, né? A gente não tem gente. Lá, gente, preciso fazer uma operação de catarata porque eu não estou enxergando direito. Então, isso são indícios de que foi muito tempo que está sendo usado, né? Então, é claro que vai diminuindo a audição, vai diminuindo a visão, né? Isso a gente chama de um processo de luto. E eu estava pensando ontem, atendendo lá uma pessoa que veio conversar, de como nós elaboramos este luto. Nós podemos elaborar o luto com a dor da perda, da finitude, mas a aceitação. Ou podemos não aceitar e elaborar um luto de longo tempo, que não é luto. Para mim, isso já é patologia. De pessoas que estão em luto há 4, 5 anos. Como fica esta pessoa nesse apego a esta matéria, sabendo que a matéria sempre termina, mas o espírito prossegue? Então, nós vamos ajudar também aquela criatura, filha de Deus, que foi antes de mim, a elaborar o seu luto, porque ela também está em luto. É uma perda também para ela, ou não? É uma perda para quem fica, mas para quem vai também. Então, nós vamos ajudar a elaborar 2 lutos, né? O meu e o dela. Isso se chama amor. Agora, se eu me fixo nessa perda, o luto vai ser eterno. Como é que eu vou conviver com esse luto depois? Assim, é para todo sempre? Como é que pode? Então, quando ele fala assim, olha, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Claro, né? Evidentemente. Agora, se eu sei que a vida prossegue e que existe uma outra vida que eu vou poder vivê-la de uma forma ampla e restrita, então eu vou me preparar para esta vida que continua. Então, eu não vou separar uma vida da outra, é a minha vida que vai prosseguir. Isso se chama inteligência, né? Porque eu vou prosseguir nesta caminhada, só que sem o meu corpo físico. Vou prosseguir com o meu corpo perispiritual.
Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo o que ama? Quem poderia ver sem terror abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças e ao mesmo tempo dizer: qual, depois de mim, nada, nada mais que o nada. Tudo se acaba sem apelo. Mais alguns dias e a minha lembrança se apagará da memória do que sobrevivem a mim. E dentro em breve nenhum traço haverá da minha passagem pela terra. O próprio bem que eu fui será esquecido pelos ingratos a quem servi. E nada para compensar tudo isto, nenhuma perspectiva, a não ser a do corpo devorado pelos vermes. Gente, sensacional isso, né? Porque se nós pensarmos só na matéria, nós não vemos perspectiva de vida na nossa frente. É como se nós estagnássemos onde estamos e nada mais nos interessa. Ninguém mais vai lembrar de mim, ninguém vai falar de mim, ninguém. Isso é puro egoísmo, né? Então, pergunta-se assim: o que é o ego, né? O ego é simplesmente o fortalecimento deste meu modo de ver a vida. E se eu uso este ego como este fortalecimento no sentido positivo, eu vou ver sempre as melhores coisas que eu estou deixando. Agora, se eu o vejo no sentido negativo, qual será o meu testamento? O que eu vou deixar de herança? Qual será lá o meu inventário? Nada, será? Não é possível. Pelo menos eu deixo um sorriso, uma garrafinha de água para cada um. Essa é minha herança, né? Pelo menos eu deixo uma lembrança de alegria, de perseverança no bem, né? De trabalho. É um testemunho. Esse é o meu testemunho, não é? Então, onde é que a gente vai colocar, né, no meu testamento? Vamos fazer um testamento, gente, para ver o que nós vamos deixando aí pelo caminho, né? Este quadro não tem coisa de horroroso e de glacial. A religião nos ensina que não pode ser assim, a razão o confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor do positivo. E é por isso que para muitos, engendra a dúvida. Está certo que tenhamos uma alma, mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma, alguma aparência, um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros uma parte de um grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que é tudo isso o que é que tudo isso nos oferece? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde com a imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada? Disse ainda que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas e para nós equivale ao nada. Gente, o nada existe? Não, o nada não existe. Até aquilo que para nós é um vácuo, ele é preenchido pelo fluido cósmico universal, pelo oxigênio, né? Então, nada não existe, né? A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados, segundo o bem ou mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos separa no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo?
A própria igreja as compreende nesse último sentido. Mas então, que sofrimentos são esses? Onde se encontra o lugar de suplício? Em uma palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos separa de todos. Vou fazer mais uma pausazinha aqui, só para lembrar que tudo isso, deste último parágrafo, chama-se simplesmente despertar da consciência, né? Onde está? Na nossa consciência. Então, o bem e o mal está na nossa consciência. Qual é a intenção com que nós fazemos as coisas? O que nos move? Com que intenção eu me modifico? Ou eu continuo fazendo aquilo que não me leva a coisa alguma? Eu vou continuar estagnada, né? Ninguém costuma dizer, voltou para lá para nos dizer dar conta do que existe. Isto, porém, é um erro. A missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, a de nos fazer até certo ponto vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas através dos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um imagine à vontade, que os poetas embelezem com as suas ficções ou enfeitem de imagens alegóricas que nos seduzem. Nossa, como a gente é seduzido, né? Muitas vezes por coisas banais, né? Por coisas que não nos levam a uma coisa determinada, né? Então, são as ilusões, as fantasias da nossa vida, né? É a realidade que nos mostra a sua face, porque são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm contar a sua situação. Dizer-nos o que fazem, permitem-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida. E por esse meio nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada, segundo os nossos méritos ou os nossos delitos. Então, mais uma vez, a gente fala, né, que nós somos responsáveis por aquilo que conquistamos, né? Assim diz a raposinha no livro O Pequeno Príncipe, né? Nós é que construímos o nosso futuro, né? A nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem pelo contrário, pois os incrédulos assim encontram a fé e os tíbios uma renovação no fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. E se assim acontece, é porque Deus o permite. Eu permite, para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem, pelas perspectivas do futuro. E aqui se encerra a pergunta 148. E a semana que vem a gente inicia a alma após a morte, o retorno à vida espiritual e a vida retorno da vida corpórea à vida espiritual e a alma após a morte. Alguma dúvida? Querem colocar alguma situação? Nenhuma, dona Paula. Suas palavras foram maravilhosas. Parabéns. Muito obrigada, seu Josimar. Parabéns para nós todos. Porque se ninguém perguntou, é porque todo mundo entendeu. Oh, claro. Então, não foram as minhas palavras, foi a capacidade de todo mundo entender. Não, tá bom? Lá de cima, eu ajudei a senhora a debarizar para todos nós. Obrigado. Muito obrigada, seu Josimar. Que Deus abençoe a todos nós. E é isso, Joana, se você tiver alguma orientação, ou senão a gente vai para o nosso trabalho. Eu acho que a senhora falou muito bem, dona Carmen, mas é um texto que eu acho que todo mundo deveria ler de novo. Eu vou ter que ler de novo. Porque tem muito, muito conteúdo nessa resposta, né? Assim, eu acho que são parágrafos que você tem que ler e pensar novamente, né? Mas eu acho que quem tiver um tempinho a mais, debruce sobre essa última questão. É uma questão que tem muitas interrogações aí, né? E com muitas respostas também.
em relação à parte espiritual. Mas o final, aí, quando a dona Carmen leu e falou que se assim o é porque Deus permite, então esse conhecimento todo que nós temos hoje dentro da doutrina espírita, do Consolador, né, que Jesus nos trouxe, é para que a gente tenha esse acolhimento dentro do nosso coração e que a gente tenha certeza de que nada finda, tudo é um contínuo, porque nós deixamos nosso corpício aqui na Terra e nossa alma, nosso espírito continua em evolução. Então, eu acho que quando a gente tem essa dádiva maravilhosa dessa eternidade, sabendo que nós temos várias existências e uma única só vida, e que ela continua mesmo quando a gente perde essa vestimenta aqui terrena, isso nos dá muita esperança de que tem algo muito maior nos aguardando, né? Que é esse crescimento contínuo, essa construção nossa interior que a gente tem que fazer todos os dias. E enquanto estivermos aqui, como o Roberto ressaltou na lição, o depressa não é para fazer de mau jeito ou de mal feito. O depressa é que a gente aproveite cada tempo que nós temos dentro do que é o bem, né? Então, eu compreendo que esse depressa aí não é para você fazer ligeirinho, correndo. É o depressa para você encontrar o mais rápido Jesus dentro de você e você levar ele a outras pessoas que ainda não o encontraram. Então, eu acredito que a gente tem que ter essa consciência, nós que hoje temos essa oportunidade de ter essa leitura, de ter essa discussão sobre a palavra de Jesus, né? Então, vamos sim, depressa, tentar buscar o melhor de nós e dar o melhor de nós. E que assim seja. Robertinho, passo para você, levantou a mão. Roberto, só um minutinho. Pode ser da 149 a 152, Joana, porque elas Pode. São pequenininhas, né? Tudo bem? Tá ótimo, tudo bem. Então, tá bom. Obrigada. Desculpa aí. Assim, enquanto a dona Carmen estava fazendo a leitura e os comentários, né, os comentários foram, como disse o seu Josemar, os comentários foram pontuais e muito esclarecedores. Ao final, me veio, assim, concordo com a Joana que a gente precisa, durante a semana, pegar essa lição, essa pergunta, ler novamente, né, para refletir mais. Mas aí, dona Carmen, foi uma coisa que me veio assim muito rapidamente na cabeça. Tem aquela frase do Kardec, né, que diz que é necessário nascer, morrer e renascer de novo, como é a lei. E aí eu me lembrei de um texto, eu não sei em qual livro tá, mas é do Espírito Hamed, em que ele diz assim, que nós temos que ter a compreensão de que todo o processo encarnatório, reencarnatório e de evolução faz parte de um único e maravilhoso e amoroso processo concedido por Deus para todos nós. Então, a sensação que eu tive com essa pergunta é justamente essa, é a compreensão de que é necessário nascer, morrer, renascer de novo, quantas vezes foram necessárias, conforme a lei divina, né? E aquilo que a senhora falou, a gente tem que compreender que os lutos, eles são humanos, né? Por causa da convivência, do amor, do companheirismo, mas os lutos não podem ser eternos, né? A gente tem que encontrar neles as coisas boas que nós vivenciamos com as pessoas amadas, para que nós tenhamos forças para seguir em frente, né? Até mesmo porque, como ele diz aí, um dia ninguém vai se lembrar de nós, ninguém vai se lembrar do Roberto, né? Ninguém vai se lembrar porque já se passaram tantas gerações que os nossos nomes, a nossa vivência física terá sido realmente uma passagem, né? E aí a nossa vitória, ela
está diretamente relacionada com o que nós fizemos e o que o nosso espírito vai ter em relação à nossa consciência, como a senhora falou, e é da nossa consciência em relação a Deus. Era isso, era só chover um pouquinho no molhado. Obrigada, Robert. É que a tua chuvinha é de pingos de ouro, meu filho. É diferente. Que é isso, menina? É verdade. Bom, vamos aproveitar esse momento, né, de confraternização, de despertar da consciência, que na realidade acontece todos os dias, de forma bem devagar, e como irmãos em humanidade, vamos envolver a Joana num pensamento de luz, de bondade, de caridade e, acima de tudo, de fraternidade, para que ela possa fazer as vibrações e a prece dessa tarde. E que nós estejamos junto a ela, neste mesmo pensamento, envoltos no amor de Deus. Que assim seja. Sim, sim. Boa tarde a todos vocês. Que lição. Espero que vocês compreendam a grandeza dessa lição. Quando nos convoca a viver como Cristo, no bem. Quando nos convoca a abrir os corações ao servir. Quando nos traz a realidade da consciência divina em nós. Esse chamamento está dentro de ti, de cada um de vocês. Não encontre entraves. Olhe para dentro de si e veja o quanto podes, porque Deus assim permite. O quanto deves e o quanto se permite fazer. Não tenha pressa dos que fazem mal feito, mas tenham a pressa de aproveitar melhor o seu tempo. Sim, o precioso tempo que nos é dado para que possamos fazer o melhor de nós. Sim, corra atrás dessa chama que é Cristo em nós. Sinta esse amor dentro de você, que pode transformar, primeiramente, você mesmo. E você se ilumina, sendo a voz de Cristo, sendo as mãos de Cristo. Que lição maravilhosa para ser vivida na sua plenitude. Sintam esse chamamento dentro de vocês. Não se envergonhem. Não fiquem na preguiça. Façam todo o tempo que é te dado. Não é preciso sair da sua rotina, do seu cotidiano. É preciso somente ter a consciência de que o tempo passa para todos nós. E que nós devemos honrar esse tempo com o bem, fazendo bem todo o tempo. Como disse a irmã, todo trabalho é amor. Quando nós colocamos essa chama ali, nas pequeninas coisas do seu dia, e maior se torna quando o seu hábito impacta na vida do próximo, de uma forma despertada do Cristo, seja pela sua bondade, pela sua caridade, pelo seu sorriso, pelo seu pão, pela sua alma. Não importa. O despertar seu é o mais importante.
Mas quando o seu despertar leva ao despertar do outro, quando ele encontra em seu sorriso o acolhimento, quando ele encontra em seu colo a afago, que precioso ato você fez. Sinta então a grandeza que é ser co-criador com Deus. Que vida linda cada um de nós temos, dentro das nossas muitas desafios, muitas tristezas e muitas alegrias, porque Ele permite que assim seja, para que nós cresçamos, para que nós evoluamos e nos tornemos cada vez melhores, dentro da boa nova do Cristo. Essa transformação é individual. É necessário, irmão, que você se volte para si, em um momento do dia, analisando como foi o seu dia, como assim fazia Santo Agostinho. Faça você também, analise, ressignifique a sua vida, transformando da melhor forma. E hoje aqui unidos, com tanto amor, com tanta boa vontade. A irmã falou em boa vontade. A boa vontade nos torna melhores, porque a fazemos além do que devemos, porque avançamos além do nosso cansaço, além do nosso sono, além do nosso exaustão, porque neste momento nós ganhamos uma energia que nos é dada para que avancemos em prol do outro de nós mesmos. Boa vontade. Cada um de vocês pense sobre isso no decorrer desta semana. Mas então, irmãos aqui unidos, vamos todos vibrar pelo nosso planeta Terra, por todos os nossos irmãos que estão necessitados desse abraço, dessa luz divina. Pensemos naqueles que nos são tão caros ao coração, que estão próximos a nós e tão necessitados, tanto quanto nós mesmos. Mas pensemos também, irmão, naquele que está tão longe, que nos é desconhecido, mas é nosso irmão. Oremos para ele com a mesma força, com o mesmo amor, com a mesma energia, pedindo a misericórdia do Pai, para que acolha cada um dentro da necessidade e dentro das provisões que precisa. Provisões estas materiais ou não materiais, de sustentação, força e fé, esperança. Mentalizemos agora nosso planeta Terra. Quão maravilhoso a natureza que tudo nos dá. Mentalizemos as águas, as árvores, os animais, os nossos irmãos inferiores todos. E roguemos a misericórdia do Pai, para que este planeta receba neste momento de nossos corações o melhor de nós, a nosso amor, a nossa boa vontade de estarmos disciplinados na lição do Pai, que a terra receba essa nossa energia de muito amor, que todos recebam este abraço. Maria Santíssima, com o seu manto de luz, nos afaste e traga para nós a defesa e deixe os nossos lares perfumados com o seu amor. Irmãos, agradecemos
a ajuda, o auxílio de todos vocês que se reencontram nesta vida para um trabalho de amor e servir. Que todos vocês tenham uma ótima final de dia, com as graças do Pai e com um abraço fraterno da Mãe Maria. Graças ao Pai e ao seu Filho. Uma boa noite a todos. Que Deus, em sua misericórdia, possamos todos agradecer pelo encontro de hoje, para que possamos sempre abraçar com consciência o chamamento divino, para que a nossa inércia não nos deixe ser levados pela preguiça. Avancemos sempre para o bem. Que tenhamos então uma boa noite, agradeço a presença de todos vocês e que estejamos aqui no próximo domingo. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, hein? Você